as melhores narrativas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho comentar 3 livros com boas narrativas. Eu já fiz vários vídeos com essa temática porque quem me conhece bem, quem me acompanha há mais tempo, sabe que para mim o que é essencial num bom romance é uma boa narrativa. Às vezes o enredo é banal, o que salva o livro é a narrativa, é como a história é contada. Então, em muitos casos, o que é contado importa menos. Como é contado é que são elas. Posso apresentar vários exemplos do que eu estou falando, citando A Morte de Virgílio, do Hermann Broch, que o enredo é banal. E quando o enredo é banal, spoiler é até bobagem. Hermann Broch narra de maneira muito poética, usando fluxo de consciência, a morte de Virgílio, as últimas 18 horas de Virgílio. É claro que isso é ficcional, embora Virgílio tenha sido uma figura histórica. Um outro exemplo disso é Dom Casmurro, enredo banal, mas considerando o foco narrativo, quem conta a história e como essa história é contada, é uma obra primorosa. Tudo isso para explicar por que a narrativa para mim é importante. Antes de apresentar as 3 obras que eu vou comentar, peço para que você se inscreva neste canal, me siga nas redes sociais, o Querido Mundo, Instagram, Facebook, que é a página do blog, e curta esse vídeo se você já gostou desse tema. A primeira obra que eu vou comentar é uma que eu tenho no Kindle, que se chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Já fiz vídeo sobre esta obra e eu me encantei. Foi meu primeiro contato com a Conceição Evaristo. Depois disso já li outro livro, que foi Ponce a Vicêncio, que também tem vídeo aqui no canal. E constatei que a escrita dela é algo assim muito prazeroso. Ela trata temas duros, pesados, né? Ela está sempre falando da condição do negro, de exclusão, mas ela escreve isso de maneira poética, e essa maneira dá um pouco de leveza ao texto. Ela usa, não diria que é neologismo, mas ela usa recursos gramaticais bem específicos, que é juntar 2 palavras com hífen, né, que tradicionalmente não são juntas. Ela usa a questão um pouco sinestésica, que é aquela mistura de sentidos, e ela escreve com uma sensibilidade fora de série. Essa escrita dela só é possível porque ela conhece bem a língua. Percebam que literatos, quem faz literatura e tem formação em letras, linguística e tal, acaba tendo uma facilidade maior para fazer essas coisas que eu estou falando, não é bem licença poética, mas é alterar convenções da língua porque conhece bem. A gente só pode mudar o que a gente conhece bem, senão a gente faz bobagem, né? Então ela é uma que conhece bem o idioma, ela é doutora, inclusive, eu não sei se é em literatura ou linguística, mas enfim, ela tem uma pós-graduação, tem uma formação bem sólida nisso. Então ela usa recursos linguísticos, uma sensibilidade literária para tratar de temas pesados. Então a escrita dela é uma coisa que nos envolve. É envolvente não só pelo tema, mas pela forma que ela conta o tema. Li 2 obras, eu quero ler tudo dela depois disso. A outra obra que eu vou citar também de literatura brasileira é As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Eu quis ter feito um vídeo sobre este livro, não fiz. Agora, se eu quiser fazer um vídeo sobre este livro, eu vou ter que ler novamente, né? Tem que ter as ideias frescas aqui. O que é legal nessa história? Enfim, a história em si aqui é um exemplo de um bom enredo. Ali também, na Conceição Evaristo, o enredo é bom nos 2 casos que eu citei. Para este vídeo eu destaquei Olhos d'Água, mas no caso de Ponce a Vicêncio também são bons enredos. Aqui também bom enredo, né? Não vou apresentar nenhum caso em que o enredo é mais ou menos. Talvez a terceira obra, vai. Um bom enredo com uma narrativa muito boa, ele explode. É o que acontece aqui. A gente tem uma forma de narrar que se chama discurso indireto livre, que é uma forma de narrar em que o relato do narrador, em terceira pessoa, um narrador onisciente, se mescla com o pensamento do personagem. Então, de repente é um narrador narrando, aí tem uma fala em primeira pessoa de uma personagem, aí você
acha que se equivocou, perdeu alguma coisa. Aí você volta, aí você entende que é o pensamento, você está entrando em contato com o pensamento do personagem. Tem um eu ali falando de suas emoções, das suas percepções, e depois volta para uma narração em terceira pessoa e tal. Entender o nome dessas coisas, essas formas de narrar, é menos importante do que entender o efeito de discurso que isso tem. Então você entender o efeito do discurso indireto livre nesta história é bem mais importante do que saber que essa técnica narrativa se dá o nome de discurso indireto livre. Aqui há uma diluição entre narrador e personagem que importa para a obra. E não há uma personagem, mas 3 personagens, né? Que é a história de 3 meninas. E é uma narrativa, uma história assim, primorosa. Quem não leu, recomendo. Não é tão fácil porque é uma forma de narrar que nos exige, né? Você tem que prestar atenção, às vezes você se confunde, você não sabe quem está falando. Mas isso não diminui a importância, né? Porque é um pouquinho mais difícil, que você vai ter menos interesse em ler assim que você entrar em contato com a história. A terceira obra que eu vou citar é O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. A minha edição está em espanhol. Em espanhol se chama Rayuela, que é Jogo da Amarelinha, né? Este título, Jogo da Amarelinha, diz muito sobre a forma como essa história é contada. Primeiro, aqui a gente tem a história de um cara em Paris, lá, Cortázar realmente estava em Paris na década de 50, 1950, e é a história de um cara que fala do seu amor por amaga e fica nessa sofrência, né? É uma espécie de solilóquio, assim. Ele se volta para a sua sofrência e tal, e aí essa figura da maga, aí tem mais gente, enfim. Eu já disse isso antes, me faz lembrar muito O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, né? Um que gosta do outro, que não gosta de ninguém, e, enfim, parece um Jogo da Amarelinha mesmo, pulando. Mas aqui o Jogo da Amarelinha, por quê? Porque você pode ler este livro a partir de qualquer capítulo. Aqui tem mais de 100 capítulos, então assim, você pode começar do último e voltar para o primeiro, pode ir pulando, por isso o Jogo da Amarelinha. Você pode ler de trás para frente não como um mangá, não é isso, mas ler o último capítulo, depois o penúltimo, depois... Enfim, a ordem é você que dá. Eu li de maneira linear porque eu não estou com energia, né? Porque exige um controle, uma energia para ficar controlando o que já foi lido e o que não foi lido. Mas essa forma de narrar, ela é muito inovadora. Por quê? A gente não está falando de livro de contos. Livro de contos você pode ler qualquer um, certo? Indiscriminadamente. Porque são histórias independentes. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma narrativa, uma única história. E o fato de você não ter ordem de capítulo faz com que isso seja algo excepcional. E por que isso é possível? Porque aqui a gente está num exemplo de monólogo interior. O que é isso? A pessoa lidando com ela mesma, suas emoções, falando e tal. Não há racionalidade nem linearidade nisso. A gente pode tomar a gente mesmo como exemplo, né? Então, assim, o que você pensou hoje de manhã tem uma ordem, tem que ser anterior ao que você vai pensar hoje à noite? Não necessariamente. Principalmente se a gente está aqui numa mesma situação de sofrência. Não há que se falar em linearidade. Pode haver linearidade em raciocínio? Pode, depende do que está sendo expressado. De repente você está ali num contexto de solucionar um enigma, um quebra-cabeça, e aí tem uma ordem, ou então uma perspectiva histórica de lembrar de fatos, aí também tem uma ordem e tal. Mas se você está em contato com as emoções, com as suas emoções, se está num estado emocional tal qual o sujeito aqui, a questão temporal não importa, a cronologia não importa, porque aqui o que importa é o seu tempo interior. É o peso que aquela questão, aquele fato, aquele sofrimento tem na sua alma. Temporalidade que importa muito pouco, né? Temporalidade em termos cronológicos, em termos lineares. Então você pode ler o capítulo 10, depois pular para o 53, sem perda de entendimento, sem comprometimento do enredo. Isso é inovação.
Eu até estou pensando em fazer uns vídeos teóricos sobre narrativas, né? Talvez uns 2 vídeos, né? Tentando contemplar, assim, termos históricos, como era a forma de narrar, sei lá, no século XVII, hoje, os tipos, ou mais do ponto de vista do efeito discursivo que isso causa, e não uma questão de divisão acadêmica sobre tipologia e tal. Mas efeito de discurso, a importância que isso tem para as obras, como interpretar. Me diga o que vocês acham. Compensa fazer, vocês querem? Me digam aí. Então, aqui 3 obras com 3 formas de narrar completamente diferentes e contemporâneas nos 3 casos, né? São formas de narrar realmente do século XX. No caso aqui da Conceição Evaristo, do século XXI, mas no século XX já existe esse tipo de narrativa, que trazem uma inovação para a obra, uma forma de o enredo ficar mais interessante. Me digam se vocês já leram alguma dessas obras, o que vocês acharam, se vocês tiveram dificuldade com a narrativa ou não, e me deem sugestão de obras com boas narrativas também, certo? Muito obrigada por assistirem, beijos e tchau, tchau.